Sejam bem-vindos ao canal A Gorda e a Magra. E a gente vai dar continuidade no nosso assunto de desconstrução do feminino e do masculino. Isso, e a gente estava ainda no feminino, né? Explicando que a gente, de certa forma, mulheres ainda somos assim, o pescoço do homem cabeça, que é mais ou menos isso por aí, né? E a gente falou bastante de problemas, né? Dessas coisas, assim. Então essa mulher embrutecida, ela envelhece muito mais rápido. A mulher masculinizada, ela envelhece 2 anos a cada um. Eu tenho uma estimativa já, isso é um achismo, tá? Mas o que eu vejo, as mulheres, quanto mais embrutecidas, a mulher fica 10 anos embrutecida, ela envelheceu 20. Porque é um processo de perda da beleza inata dela. Porque é contra a natureza dela. É contra a natureza. A espiritualidade, é contra... Mentalmente é contra o que ela foi desenhada pra fazer, pra ser. Ela tem que se forçar a pensar de outra forma, ela tem que pensar a agir de outra forma, a responder às situações de outra forma. Ela tem que pensar em caça, conquista, território, que é a jornada masculina, sendo que ela foi construída pra gerar o belo. Ela entra naquele conflito da tripla jornada, né? Ela quer fazer tudo, e ao mesmo tempo ela não quer ajudar. Não, e é antagônico, né? E ela, Porque uma jornada, uma coisa é o trabalho, que é competição pura, depois ela tem que chegar em casa e gerar o belo. Aí hoje a gente vai entrar um pouquinho com solução, né? Porque é só falar de problemas não é legal. Porque a gente apontar problema, todo mundo aponta, a gente pode estar apontando bastante problema. Mas a gente está aqui também para ajudar. Principalmente mulheres. Mas os homens também, que de repente está tendo algum tipo de problema, pode ser ajudado. A gente vai entrar na parte dos homens. Né? E para a solução de problema, a gente começa com... Para você ser mais feminina, né? Tem solução, tem como ser. Tem muitas mulheres que estavam nesse... Como eu falo masculino, né? Na polaridade masculina. A polaridade invertida. E conseguiu, então tem jeito. Sim, a gente acaba inconscientemente, né, entrando nessa polaridade invertida, que é aquela coisa da sociedade trazer uma visão, e aí de tanto a gente ouvir aquilo, de tanto ver aquele padrão, acha que é normal e começa a seguir. E aí chega um momento que você se vê perdido no seu feminino. Uma coisa que dá para que você falou agora, da sociedade, às vezes não é tanto a sociedade que traz. Sabia? Assim, é a sociedade, sem querer. Porque não é querendo que eles vêm com essas ideologias, esse jeito da mulher ser. É que foi construído. Mas é muitos anos sendo trabalhado isso para a mulher ficar desse jeito. E fala assim, a sociedade, porque são coisas que acaba surgindo ali e começa todo mundo repetir o padrão. Então fica na sociedade, porque fica... E é uma coisa que ensina, né, de mãe para filha, de vó para neta, e vai ensinando, e quando você vê, tá repetindo. Eu tô tentando lembrar o que eu ia falar. O Yang, você ia falar. Mas você vai entrar nesse assunto. Porque a primeira solução mesmo, né? Porque é um problema. Mulher tá no masculino, é um problema. Não vai ser feliz. Vai ficar infeliz, frustrada e, né? A primeira é ter uma rotina espiritual. Eu não sei, cada um tem uma religião, cada um tem um jeito de ver a sua espiritualidade, que nem no caso eu sou cristã, então eu volto para Deus. Aí você já não é cristã, você já vai para ser espiritualista. Então, assim, eu trabalho a espiritualidade com tudo o que eu vejo no universo. Tipo, eu consigo ver respostas na sincronicidade, tipo, eu vejo horas se repetindo, eu falo, aquele número tem algum significado. Eu vou buscar ali, vem uma mensagem para mim do que eu tô passando ali no momento. Tem muitas coisas assim que eu vejo, eu faço as minhas meditações, então, na verdade, né, assim, minha família toda é católica, eu sempre fui na igreja católica, participei de como é que fala? Ela nem lembra que ela participou de um jeito que ela não sabe o que é. Quando você vai... Não era coroinha, não. Não chegou O grupo de jovens, participava do grupo de jovens e tal. Mas assim, era algo que você ia ali meio que... Porque todo mundo ia. Todo mundo tava junto ali. E assim, né, meus amigos na época de escola, e a gente ia mais assim. Só que hoje eu tenho realmente uma necessidade, assim,
de estar sempre fazendo minhas meditações, acordo de manhã, de ter que, sabe, às vezes eu tô ali me arrumando e tô ouvindo minhas orações, eu vou pro trabalho, às vezes chego, tem 10 minutinhos lá, eu ouço ali minhas orações. E é muito importante, orações. No meu caso, é de oração mesmo, mas a minha é voltada direto a Deus, eu e Deus, Deus e eu ali. Então, assim, você orar realmente, você buscar. Se você não tem nada, tipo assim, se você não tem nada, mas você não é ateu, você não acredita em nada, mas você acredita, então busca, entendeu? Vai atrás do espiritual. Sim. Porque para a mulher ajuda muito ser mais feminina. Se você tem o espiritual se você está evoluído, trabalhando, assim, se você vai essa estar questão. Porque a mulher, ela é mais espiritual, né? O homem, ele é mais razão. Mais matéria. E a mulher, isso. Até fala, né, que quando o homem, ele se volta para a questão espiritual, ele muitas vezes, ele é até mais enfático ali do que a mulher. Até. Costuma ser. Muito. Isso eu vejo na igreja, porque o homem, na igreja cristã, que nem o evangélico, quando você vê que os homens que vão de verdade. Uhum. Alguns ainda você percebe que vai porque a mulher tá puxando. Tem isso também. Então por isso que porque a mulher é mais fácil de se conectar. É mais rápido do que o homem, eu acho. Por isso. Então, mas essa é a ideia mesmo, tá? Vocês procurar uma rotina espiritual. Uma rotina mesmo, de oração todo dia, de buscar mais conhecimento nessa área, de procurar saber, ver aquilo que você se identifica mais e buscar. Eu, por exemplo, como eu sinto a energia um pouco às vezes pesada, eu me sinto às vezes cansada, daí eu coloco uns mantras e aí aquilo ali para limpar minha energia. Então eu utilizo essas coisas, tipo, quando eu tô mais assim, eu falo, nossa, tô alguma coisa, sabe, quando você não tá bem, aí eu coloco ali e fico ali só escutando. Você se sente pesado, não se sente legal, sabe assim, quando você parece que você tá sugada, assim, energia? Certo. Aí eu coloco os meus mantras e assim eu pratico todos os dias na minha rotina espiritual. Agora, temos uma outra solução. De verdade são 7, né? Eu vou falando uma por uma, porque a primeira é Deus, a espiritualidade, aí cada um vai no que gosta, do que entende. A segunda é estudar, ler, buscar conhecimento. Entende você falar sobre isso? Eu também, assim, gosto bastante de estar. Principalmente, eu gosto geralmente dessa questão até religiosa, eu gosto de pesquisar bastante, né? Assim, eu sou bem curiosa, né? Sou o universo. E as mulheres têm que buscar mais, têm que ter conhecimento, né? Isso, e ter... De tudo, viu, gente, também. Assim, às vezes, de repente, você gosta, sei lá, de artesanato. Procura ler sobre aquilo, entender, sabe? Se conhecer mais, né, daquilo. Assim, buscar algo que você goste. Eu penso assim, não fazer algo, às vezes, só porque todo mundo está fazendo. Como, por exemplo, né, eu falo assim que eu teve um tempo que eu dei aula e eu me matava ali de estudar matemática. Não era algo que eu gostava, mas eu fazia pelo dinheiro. Então, assim... E aí eu me sobrecarregava muito estudando. E quando eu entrei no feminino, assim... O que você não pode é querer ser mais que o homem nessa de estudar. Porque aí, isso eu vou falar para as mulheres que são casadas, não para as solteiras. Até mesmo para solteiras, que de repente vai conhecer alguém, aí o cara vai e fala, eu faço isso, faço aquilo, faço isso, sou isso, tal. Aí você vai, corta aí, mas eu sei mais, né? Uhum. Isso é ruim. Isso é ruim. É que tem que ser algo específico que você goste ali, né? Porque, como eu falei, eu estudava matemática, hoje eu vejo, assim, que nem matemática, tem mulher que gosta. Tá, mas assim, a matemática, ela é mais para os homens, tanto que até na faculdade... eu amo. Então, mas até na faculdade tem aqueles testes psicológicos que você faz, tipo de lógica, sabe assim? Porque áreas exatas de engenharia civil principalmente, engenharia mecânica, mecatrônica, dá muito mais homem que mulher. E os homens, eles se destacam mais, você vê que eles têm, que nem eu, por exemplo. Tem dia que, nossa, eu pego assim e eu estaciono rapidinho e tal, hein? Agora tem dia que eu me mato ali. E o homem já não. Assim, sabe assim, eles têm uma noção espacial, eles têm... Então, assim, tem coisas que eu... eu sei que você eu não sou homem! Eu sou mulher, gente. Você me ajudar a me estacionar dentro do carro, Sheila, vira assim, eu entrar no lado pronto. Entendeu, né? Mas gente, assim... calma. Porque assim, não sei se a mulher, você pode gostar de matemática também, mas é lógico que o homem gosta mais. É só questão de estudar.
estudar. Tem que se conhecer, tem que buscar conhecimento. Não pode ser assim uma pessoa... eu falo assim... Sem procura de melhoria. Eu consegui identificar o que eu não gostava e o que eu fazia, assim, por obrigação. Porque estudar matemática, por exemplo, era algo que eu fazia por obrigação. Mas você fez administração de empresa também. Por obrigação também. Não por obrigação. Porque é aquela coisa, você termina, você quer fazer alguma coisa, você vai pra administração, que abre o leque, né? Aí ali você começa a ter uma noção. Eu comecei assim porque eu não sabia o que fazer, era o curso que dava pra eu pagar na época, eu vou fazer esse. Mas aí depois dentro da administração você terminou, você conseguiu trabalhar um pouco na área também. Sim, você tem aula eu dei por causa da administração, só que foi uma coisa assim que eu terminei. Então vocês têm que estudar, entendeu, gente? Só que assim, tem que ver algo que cada um se identifique, né? Que nem você falou, essa questão de às vezes ficar disputando. Eu comecei com matemática não, desculpa, eu comecei com administração de empresa também. E fui depois para contabilidade, porque realmente eu gosto. E eu nem quis fazer contabilidade, eu fui para psicologia. Você foi para psicologia, eu fui para contabilidade. Mas assim, é questão de gosto, eu gosto. Só que eu gosto de outras coisas também que, né, diferente. Eu gosto muito de desenho, pra criança desenhando, brincando. Eu sempre gostei. Então, quando eu comecei a entrar no feminino, eu lembrei o que eu ia falar. Que quando a mulher ela tá na energia masculina, ela tá com o seu feminino ferido. Então ali também tem que ver muitas questões. Nossa, 2 vezes eu vim para falar isso e esqueci, deu branco. Ela tá ali com muitas questões, às vezes ela tem problemas ali relacionados com a mãe, e aí ela entra no masculino. Por quê? Porque é uma coisa assim, dela não querer... repetir as coisas que ela fez. Ela tem ali aquela questão ali de rejeição, às vezes até inconsciente em relação à mãe, então assim, fica naquela briga. Então ela entra no masculino pra não ter... tipo assim, eu não quero ser mulher, já que assim, ela tem essa mulher é desse jeito, eu não quero... como se eu realmente não quisesse ser igual a ela, né? Quando eu comecei a estudar o feminino, aí foi isso, né? Que, assim, até veio na abordagem junguiana e tal. Aí foi onde que deu esse estalo. Você tem conflito com a sua mãe? A gente conta essa história mais pra frente. Aí foi onde que eu comecei a identificar isso, que eu fiquei muito na polaridade masculina, porque eu tava em conflito com o meu feminino. Então aquela coisa, né? A gente vê ali a mãe, a gente não se dá bem, então a gente não quer ser feminina, a gente entra no masculino. Tanto que eu sempre fui muito de correr atrás, de trabalhar, de fazer essa parte da ação. Você morou com seu pai, sempre foi criado com o pai. Isso. Então você sempre teve ele como seu... A pessoa que você serve. Porque assim, quando você tem um filho, eu vejo a Maria e a Isabel. O pai pode fazer um monte de coisa. Eu não posso. Sim. Porque eu sou o exemplo dela. Ela olha pra mim como um exemplo. Às vezes o pai dela fala alguma coisa, faz alguma coisa, ela fica olhando pra mim. Fala, não pode. Aí ela já olha assim pra mim. Você não vai fazer, né, mãe? Essas coisas. Eu falei, não faço. Aí pronto, entendeu? É o que ela entende. Então, assim, na hora ela já entende. Ela me tem como exemplo. Como eu sou o exemplo dela, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, o que eu faço, como que eu vou agir, porque eu sei que ela tá me copiando. Sim. E eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho. Porque ela fala pra mim que o sonho dela é ser mãe. E isso por muitos anos. Nossa, ela tinha quase de 4 para 5 anos. Aí perguntava pra ela o que ela queria ser quando crescesse, ela mãe. De cara, assim. E se você perguntar hoje pra ela o que ela quer ser quando crescer, aí ela fala que é professora. Mas se você perguntar qual que é o sonho dela, ela fala ser mãe. Aí pronto, ter meus filhos. É lindo, gente. Eu acho que por ela falar assim, porque ela tá fazendo um bom trabalho, cara. Não tá fazendo. E a questão do estudar, que a gente tava voltar para esse assunto de novo. Que daí você não pode querer ser mais do que um homem. Você entra para conversar com alguém que você está conhecendo, por exemplo, chega solteira. Aí vai conhecer alguém. Aí a pessoa vai querer falar de alguma coisa. Porque o homem gosta de falar também. E de repente ele começa a querer falar, só escuta, né? Mesmo que você saiba, de repente você saiba mais do que ele, não precisa ficar demonstrando que sabe. Às vezes as pessoas não sabem mais do que o outro e ainda fica querendo demonstrar que sabe, né? Chatice isso. Escuta também. Você falou agora, até lembrei, uma vez uma pessoa falou pra mim, um homem, né? Que na época eu tava fazendo psicologia, dava aula, tal, tinha feito administração, e aí ele falou assim, nossa, mas você não tem medo de, assim,
assustar os homens por, assim, ter, né, feito uma faculdade, feito outra, aí tava dando aula e tal, então assim, eu tava... Assusta de verdade. E aí ele trouxe isso, na hora que ele trouxe, eu falei assim... Você não pensa não, né? Então, mas assusta. O homem se assusta com mulheres inteligentes demais. Você pode ser inteligente, não tá reclamando disso, mas você não pode parecer mais inteligente do que ele, ou querer ser mais inteligente do que ele, sabe assim, às vezes até forçar. E cada um tem sua inteligência também, né? Sim. Quando eu entrei no feminino, porque assim, quando eu tava no masculino, uma coisa que eu tinha dificuldade era de não saber. Tipo assim, né? Eu tinha que saber. Eu me matava sozinha, mas eu não pedia ajuda. Eu sempre fui assim, eu fazia tudo sozinha, não pedia ajuda e eu tinha vergonha de não saber. Quando eu entrei no feminino, aí eu já fiquei mais tranquila. Por exemplo, se eu estou de um lado de um homem, a parte, tem alguma coisa assim de cálculo, eu nem penso. Deixa ele pensar, ele que tem que gastar o raciocínio dele, porque ele é homem, ele tem mais. Então, é uma coisa que eu ia falar, que cada um tem sua inteligência. Porque assim, eu sou muito de, eu não consigo pensar sob pressão. Se eu tô numa situação ali, eu não, sabe, assim, dá branco. Então eu tenho que ficar ali quieta, que nem quando eu dava aula, eu tinha que fazer isso, eu tinha que ficar fazendo aula trocentas vezes, porque eu pensava assim, chegar lá, se eu tiver alguma dificuldade com 40 alunos na sala, eu vou dar branco, eu não vou conseguir. Então eu tinha que fazer tudo com calma, pra eu já ir com tudo certinho, porque assim, em cima da hora eu não consigo. E eu me sentia muito desconfortável, assim, se eu não soubesse, entendeu? E depois se a pessoa faz a pergunta que você não consegue responder, sala de aula E quando eu entrei no feminino, tipo assim, se eu tô do lado do homem, o que é do homem eu deixo pra ele. Tipo, eu fico tranquila. Fica por aí mesmo, porque ele vai saber coisas que você não sabe, e você vai saber coisas que ele não sabe. E é normal isso, não é errado. É um complemento. Você não tem que saber tudo, e não tem que se impor na sua sabedoria, né? Não, às vezes não é isso, não é sabedoria, se impor não é sabedoria. E aí vamos para a terceira, que é pensar. Pensar por conta própria, pensar antes de falar, pensar antes de fazer, pensar. Porque a mulher age também muito por impulso, né? Todo mundo, homem também costuma agir, mas homem pensa mais, o homem é mais racional. Tanto assim, você pega uma discussão, homem e mulher, a mulher começa a disparar, a falar, aí o homem dá aquela segurada. Percebe que o homem fala mesmo? Até pode falar, só que ele não acompanha também, né? A mulher fala não sei quantas mil palavras a mais do que o homem num dia. Imagina. Aí a mulher fala muito. Então é bom pensar. Aí pensar por conta própria também, para não ficar indo na cabeça dos outros. Isso principalmente. Que nem porque essa garotada do hoje em dia. Aí essa questão do pensar tem que ver muito como que é o seu contexto, como que você se relaciona ali com o seu, no seu casamento, no seu... De amizade, família, tudo, né? Isso, porque às vezes você vai pela opinião de outros que não tem nada a ver com aquele contexto, né? Por exemplo, num relacionamento ali de marido e mulher. Não agrega em nada, né? Só destrói, só tipo, puxa pra trás. Você tá ali naquela relação, então por isso, até a mulher, quando ela tá mais pro feminino, ela que tá ali naquela relação, ela consegue ter essa intuição de como direcionar. E aí a pessoa que ela tá no masculino, ela geralmente vai buscar fora, então ela vem com a opinião de outros, de terceiro, e aí também não é legal porque não é a mesma realidade. Aquela pessoa, a opinião que ela deu é a realidade dela, ela que vive aquilo. É diferente do que você vive com a pessoa. A experiência dela não é a sua. Caminhos diferentes. Sim. Porque a pessoa e o marido que dela é outro, pensa diferente do que... Né? Então, assim, a pessoa ela tem que às vezes não é questão de pessoa ser casada, não. Às vezes tem adolescente aí de 15, 16 anos, que aí o amigo vai lá, pinta o cabelo vermelho, começa a usar preto, aquela coisa, sabe, de adolescente. Sim. Aí quando você vê, tá todos iguais. Aí eles estão fazendo pra ficar diferente. Aí quando você olha, tá todo mundo igual. Não tem nada diferente um do outro, tá tudo igual. Então, porque vai pela cabeça do outro. Não pensa por si próprio. Que aí já entra naquela questão de pertencer. Então, assim, eles querem arrumar um grupo, e aí eles veem aquele grupo, eles começam a seguir porque eles querem pertencer a algum grupo. Mas tem mulheres que fazem isso também, quer pertencer, aí fica usando. Aí você não vê essas mulheres que gostam de maquiagem, isso, aquilo. Aí tem umas assim, que eu nunca fui, nunca liguei. E nunca nada ninguém me influenciou.
passo, não dá pra um passo na sombra deles, mas eu não passo nada no rosto. Eu nem posso passar, porque eu sou tanto que não tenho a prova d'água que minha mente. Não existe esse ainda. Então, assim, fora que daí quando começa a suar, eu já começo a passar a mão, não tem jeito. Eu não uso, não tem como. Aí você percebe que as pessoas começam a influenciar tanto que tem tanto influenciador aí, né, pra isso. Sim. Porque se influencia. Que a gente Aí, faz. assim, uma outra coisa que eu falo de pensar, porque que nem a gente tá aqui tentando ajudar vocês. Só que é quem fala, vocês têm que pensar por conta própria, não ir porque a gente tá falando. É que nem esses influenciadores também, que fala, os coach de relacionamento, você está separando. Porque aquela coisa, né? A pessoa, ela vai se identificar com a mensagem. Então, assim, a pessoa está assistindo, ela vai se identificar ali com a mensagem, né, de quem está falando. E aí, né, o que fazer sentido, ela segue. Que nem eu, por exemplo. Eu sigo vários coaches, várias pessoas. Não sigo coach nenhum, detesto coach, tá, gente? Só você não vê. Coach é uma raça que pra mim, meu Deus do céu, coach, vegano, eu gosto, feminista. Quando isso começa a ser uma coisa só ainda, nossa. Eu gosto, assim, de conhecimento, né? Então, quando alguém traz alguma coisa, assim, de experiência, de algo que... Professores assim, professor mesmo, assim, professor que dá aula, sabe, dá uma aula, assim, tal... Já é professor, e às vezes que é professor de sala de aula. Então, agora, coach, na faculdade, os professores são contra os coaches. E é por isso, porque parece que tem um pouco com uma rincha ali. Eu acho que existe um professor pra ficar falando, ensinando coisa que não deve. Não, então, eu gosto porque, assim, eu, na verdade, eu acho os professores muito Tipo assim, eu falo por experiência própria, que eu já fui professora. Então, assim, quando você dá aula... você escolhe o professor também que você vai... E você tá ali sentada assistindo um outro professor, você sabe muito bem como que tá acontecendo, porque você já esteve ali. Então, assim, então eu observo muito e você vê aqueles professor que é muito eu mando, sou eu que... Sabe, assim, não é bem assim. Tem coisas que, às vezes, ele tem conhecimento, mas o aluno traz de uma forma diferente que também pode ser aplicada. Eu, por exemplo, já dei aula para alunos que era tipo superdotado. E aí eu passava um exercício, antes de eu terminar, o menino trazia o exercício e ele fazia de trás para frente. Tipo assim, sabe? Aí ele falava assim, tá certo. Eu falei, você fez assim, tá certo. Deu o resultado, né? O resultado bateu. O resultado que importa. Não importa como você fez, o resultado. Sim, matemática por isso que eu amo, gente. Então, assim, e já... Não tem interpretação de texto, tem interpretação do problema. Mas, nossa, a matemática pura e simples, filho, é exata. Ali, bateu. Eu começava a explicar, antes de eu terminar, o meu dia tinha terminado, aí trazia assim, bem que, nesse caso que nós estamos conversando de desconstrução, estou tentando desconstruir a matemática também, viu? A gente colocou só o feminino e o masculino aqui, mas já tem gente aí, tem um vídeo que rodou, a mulher lá, a repórter conversando com a moça lá e falando que 2 mais 2 então não é 4, ela 2 mais 2... pela interpretação não sei do que, pode ser 5. Meu Deus do céu, matemática não, gente. Faz isso, que matemática é tão bom, né? Assim, tão exatinho, tão certinho. Bateu, tá errado. Não, agora não estava errado, agora estão querendo destruir até isso. Mas vamos pro quarto agora, né? Ouvir mais do que falar. Isso é difícil. Isso é difícil. Ouvir mais do que falar é difícil. Até porque, geralmente, o ser humano ele tá mais voltado para ele. Então, assim, ele tem essa necessidade de falar dele. E aí, por isso que é difícil ouvir o outro, porque ele tá mais preocupado com ele. Sim. Mas, assim, o ouvir é bom. E tem uma coisa, vou falar para as casadas agora de novo, tá? Eu lembro quando eu ia numa outra denominação de igreja, que era uma pastora que fazia as pregações, a maioria, né? E aí ela uma vez falou, e aí a minha avó até dava risada, brincava. Falava assim, que quando você tá casada, quando você, tipo assim, porque isso servia muito pra mulher que tá dentro de casa, bonitinha, esperando o marido. E quando o marido chegar, encher a boca de água. Eu já ouvi isso, né? Então, porque é um ditado antigo, que as mais experientes falavam. Você, quando seu marido chegar, você enche a boca de água e fica a boca cheia de água. Porque o homem, ele tem necessidade de falar o que aconteceu no dia dele. Mas se o homem chega e você começa, porque aconteceu isso, acabou o gás, queimou a luz, o cachorro não sei o quê, a criança chorou não sei por causa do quê, você começa na cabeça dele, ele já fica perdido, ele já não vai falar mais nada e a vontade dele é sair correndo. Qualquer um chega em casa e a pessoa começa a soltar problema,
né? Então, encheu a boca d'água. Ai, você falou agora, eu lembrei do meu chefe. Quando ele chega, eu já vou. Você tem que pagar isso, tem que pagar isso. Ah, mas aí é outros 500, né? A mulher dele. Você tem que falar menos problema pra ele. Aí quando ele falou assim, pelo amor de Deus, não vem mais problema. Acho que ele pensa, já não passa lá em casa. Se der problema, eu não quero nem saber. Ai, gente. Ah, mas é assim, gente. Claro que é. E mulher fala mais do que homem. Então, pelo menos assim, que nem falar, ouvir mais é ouvir. É claro que né, tá no relacionamento, a pessoa chegar, você perguntar como é que foi seu dia, né? E deixar a pessoa falar, a pessoa vai desabafar também. E escuta. Não fica querendo falar por cima ou, né, dar a sua opinião sobre aquilo. Deixa ele só falar, só tá desabafando. Ouvir as pessoas. Sim. Ah, quando a gente trabalhava junto lá naquele lugar na não falava isso. Lá no posto, pelo menos. Aí a gente. Eu lembro que muita gente gostava de vir falar comigo. Eu lembro uma vez até que o César veio falar pra mim, né? Era o patrão. Era o Flávio, já falou o nome. Que ele virou pra mim e falou assim, que não era pra mim ficar ouvindo os motoristas. Eu falei, não tem como. São todos homens mais velhos que chegam pra mim, professora Sandra, aí começa a falar. E eles começam a desabafar. Aí eu falei assim, eu não vou ouvir? Aí eu não tenho essa. Eu falei, a minha educação me ensinou a escutar os mais velhos, a respeitar, a ouvir. Então, quando uma pessoa mais velha vem falar, Sandra, eu não viro as costas desse jeito. Não tem como. Aí eu escuto. Aí a pessoa faz umas perguntas, eu respondo. Mas ele falava que não era porque era para a função da outra moça, né? Mas eles vinham e queriam falar comigo. Mas por que ele queria falar comigo? Porque eu escutava. Uhum. E as outras não escutavam, deixavam eles de ar. E era tudo senhor de idade. Ai, que horror, gente. Não tem coragem. Não deixar senhor de idade falando sozinho. Ai. Minha mãe não deixou, não deu essa educação pra mim. O mais velho fala, mas não fica quieto. Aprende isso. Entenderam, gente? Vamos encher a boca da...